pastor Glaucio, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, pastor. Que Deus abençoe o senhor, a sua casa, a sua família. A palavra já é abençoada, vamos estar orando pelo Senhor. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero apresentar o teu servo, Senhor. Pai, usa ele, Senhor, neste lugar, Senhor Deus, o meu Pai. Abençoa o seu lar, a sua casa. Senhor, entra com o teu poder e milagres, Senhor. Pai, usa o teu filho, Senhor, como tu queres neste lugar, porque tu tens liberdade, chamamos o Senhor. Pai, que o teu filho diminua e tu cresça, Senhor, e que a tua glória seja manifesta para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma grande alegria poder estar aqui nessa manhã, né? Agradeço o convite que me chegou através da irmã Márcia. Agradeço a direção desse trabalho na terça-feira da irmã Denise e todos aqueles que estão à frente desse trabalho, né? Juntamente com ela. E que o Espírito Santo tenha liberdade de operar nessa manhã nas nossas vidas, como assim tem sido, né? A presença doce do Senhor está nesse lugar. E para mim é uma honra muito grande, irmãos. Eu ainda estou conhecendo essa família da ABVEC, né? Esse mês eu e minha família estamos completando 1 ano de ABVEC. E ainda estamos conhecendo, são muitos irmãos, essa família é muito grande. E é um prazer porque estamos vivendo um tempo novo de Deus na nossa vida, que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos nesse lugar, é algo extraordinário. Então estar aqui para mim não é qualquer coisa, estar aqui para mim é estar sendo honrado, estar aqui para mim é estar sendo conduzido por Deus, pela vontade de Deus, pela direção de Deus. E é muito importante entender isso, porque nós, quando estamos no lugar que Deus quer, no tempo que Deus quer, fazendo o que Deus quer, nada pode dar errado na nossa vida. O inimigo vai se levantar, as afrontas virão, as adversidades surgirão, mas o Senhor toma a nossa frente para nos conduzir em triunfo, para que o nome dele seja glorificado. Então eu quero agradecer, quero externar minha gratidão pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro do Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 24. Agradecer ao pastor Silas Filho, que tem estendido a sua mão e confiado no meu ministério, pastora Raquel, tem sido bênçãos na nossa vida de forma ricamente abundante. Amém? Pastor Isaías, pastor Josué, grandes amigos, homens de Deus, realmente a gente tem vivido um tempo muito especial nesse lugar. Amém, irmãos? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, vamos ler um bocadinho, viu, irmãos? Diz assim, olha: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro
e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Não é frase de efeito, não é nenhum chavão, mas é verdade que Deus já tem falado ao nosso coração nessa manhã. Através das oportunidades que aqui foram dadas, o Senhor tem nos comunicado o seu trabalhar, a sua forma de cuidar das nossas vidas, a forma com que Ele intervém na nossa caminhada. E isso é muito especial, porque se tem uma coisa que nos consolida na caminhada, são as experiências que nós temos com Deus. São os momentos particulares que Deus tem conosco como um Deus pessoal que se manifesta e se revela a nós para que nós possamos diligentemente estar debaixo da direção que Ele tem para a nossa vida. E se você está aqui nessa manhã, isso significa que tem um particular de Deus com você. Isso significa que tem um momento preparado por Deus para ministrar sobre a sua vida, algo que Ele reservou nessa manhã para você. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Todas as vezes que eu entro na casa de oração, todas as vezes que eu vou prestar culto ao Senhor, todas as vezes que eu me reúno congregando com os meus irmãos em Cristo, eu entendo que aquele momento é um momento de oportunidade especial para que eu possa adentrar a presença de Deus e receber de Deus aquilo que Ele tem para a minha vida de forma pessoal. Sabemos que Deus é um Deus coletivo, Ele é o Senhor da igreja, e Ele nos abarca a todos, nos abraça e nos abençoa a todos. Mas Deus tem algo específico, algo especial, algo direcionado à sua vida de forma pessoal. E se você entende e recebe isso, levante a tua mão e diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. Eu creio que todos nós, em algum momento, já tenhamos ouvido ministrações acerca desse texto. E esse texto nos revela um momento
muito conflitante na vida dos servos de Deus, né? Nós, hoje, conhecendo toda a história e contemplando essa passagem das Escrituras, podemos fazer uma análise de forma diferente. Mas eles que estavam vivendo exatamente aquele momento, tinham uma experiência totalmente diferente do que é que nós podemos ter em relação a essa passagem. Eles estavam vivendo aquele momento conflitante. O texto nos diz que Jesus havia sido crucificado e havia sido sepultado. Na vida dos discípulos, dos seguidores de Jesus, havia um grande conflito. Havia um problema muito grande. Por quê? Porque toda a esperança que havia sido projetada em cima da pessoa do Senhor Jesus havia se esvaído, havia se encerrado com a morte dele na cruz. Porque esse era o entendimento dos seus discípulos, que Deus havia enviado um libertador, que os libertasse dentro de uma ótica humana, dentro de um governo humano, que era o governo de Roma. Essa era a esperança dos discípulos de Jesus, que ele fosse um libertador físico, que quebrasse as cadeias de Roma sobre o povo de Israel, para que eles pudessem seguir livremente, como um povo que não estivesse subjugado a um governo tirano como o de Roma. Só que este projeto não era o projeto de Deus. O projeto de Deus ia além do projeto humano. E aqui eu vejo algo interessante para a nossa vida, porque toda a palavra de Deus, de alguma forma, ela vai vir de encontro à nossa vida em dado momento. Ela vai tocar em nós de alguma forma para nos instruir, para nos orientar, para nos ensinar, para nos mostrar uma direção, para revelar o que está acontecendo em determinado momento da nossa vida, para que a gente saiba como lidar com as circunstâncias que nos sobrevêm. O interessante é dizer que um dos maiores problemas que os discípulos enfrentam nessa situação é que verdadeiramente eles não sabiam quem era Jesus. Eles eram seguidores de um mestre, mas eles não entendiam a grandeza daquilo que esse mestre tinha para realizar sobre suas vidas. Quando nós vemos a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, nós vamos perceber um momento na vida dos discípulos que, quando eles estão atravessando o mar da Galileia, uma grande tempestade se levanta. O vento começa a açoitar aquela pequena embarcação, né? As ondas começam a encher aquele barco, e ali eles se afligem. E é natural, porque nós somos humanos, né? Nós temos sensibilidade àquilo que nos cerca em determinado momento. Só que Jesus está no barco. Jesus está deitado na proa, está lhe tirando um soninho, ele estava dormindo, diz a palavra de Deus. E eles vão acordar o mestre e dizer: Senhor, não te importa que pereçamos? O barco vai afundar. E Jesus, levantando, ele dirige uma palavra à criação. Ele dirige uma palavra àquilo que se levanta contra eles naquele momento. E diz: aquieta-te vento, cala-te mar, e simplesmente a grande bonança. E no versículo 41 desse capítulo, a pergunta dos discípulos é: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Havia uma indagação dentro daqueles servos de Deus. Que homem é esse? Quem é esse? A grandeza que está presente na vida deles. A bem da verdade, eles não sabiam quem era o Jesus. Já estavam recebendo como alguém enviado de Deus e como um libertador, mas eles não tinham ideia da dimensão daquilo que Deus tinha para realizar em suas vidas. Mais à frente, no capítulo 8 de Marcos, a partir do versículo 27, eles estão chegando nas aldeias de Genezaré, ali em Filipos, e simplesmente Jesus vai lançar uma pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E a resposta daqueles discípulos é: alguns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros dizem que tu és João, outros dizem que tu és um grande profeta.
E a pergunta de Jesus para eles é: e vós, quem dizes que eu sou? Aleluia. E apenas Pedro, ministrado pelo Senhor, vai responder de forma correta aquela pergunta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que Pedro é o único que responde? Porque todos os demais tinham dúvida verdadeiramente de quem era Jesus. Todos eles não tinham a convicção de que Jesus era o Messias enviado para os libertar, não de um império terreno, não de um governo passageiro, mas de um domínio eterno do império das trevas. Jesus veio para livrar o homem da morte eterna e reconciliá-los com o Senhor, para que vida eterna eles tivessem na presença de Deus. Mas eles não compreendiam a grandeza do que Deus tinha para fazer, e eles vão perguntar, e eles vão dizer que ele era um grande profeta, mas Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós lemos esse texto, que nós acabamos agora de fazer a leitura dele, essa era a visão dos discípulos de Emaús. Perceba que no versículo 19 eles dizem: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. Porque muitas vezes as circunstâncias nos afastam do lugar onde Deus quer que nós estejamos. Porque muitas vezes nós não conseguimos compreender verdadeiramente quem o Senhor é na nossa vida. Para esses homens que aqui estavam, Jesus era um grande profeta. Para esses discípulos, Jesus era um homem que operava grandes obras. Mas hoje nós sabemos que Jesus é muito mais do que profecias e obras. A questão é que hoje ainda pessoas procuram Jesus como um profeta, porque querem uma palavra que venha ao de encontro às necessidades da sua vida. Muitas vezes as pessoas procuram Jesus como aquele que faz grandes sinais, porque precisam de uma cura, porque precisam de uma porta aberta. Mas Jesus é muito mais do que portas abertas, curas e palavras proféticas. Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o nosso Senhor e Salvador, aleluia. Isaías 9,6 vai dizer que todo o governo está sobre os seus ombros. Quem é Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor excede a nossa capacidade de compreender a sua grandeza. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, vai nos ensinar que o Senhor é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Aleluia, aquele que morreu e viveu, hoje vive para a eternidade, aquele que tem nas mãos a chave da morte e do inferno. O Senhor excede o nosso entendimento, a sua grandeza vai além da nossa capacidade de compreender quem Ele é. Apocalipse 5,5 diz que Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi. Oh, aleluia, o Senhor é poderoso nas batalhas, nas guerras. O Senhor é aquele que nos chamou para andar em sua presença, e o desejo do Senhor é se revelar a nós, para que o conheçamos como Ele é, aleluia, e não segundo as nossas necessidades. Podemos procurar pelos milagres de Deus, podemos procurar pelas suas profecias, podemos procurar pela sua cura, e podemos até encontrar, mas talvez encontremos a palavra profética e não encontremos o Deus da palavra profética. Talvez encontremos a cura e não encontremos o Deus da cura. Talvez encontremos a porta aberta e não o Deus que abriu a porta. Mas eu te digo, se você procurar ao Senhor, ao invés das portas, dos milagres e da profecia, você vai ter a Deus, vai ter milagre, profecia e portas abertas. Não procure pelo poder de Deus, procure pelo Deus Todo-Poderoso, porque nós não teremos somente aquilo que precisamos dentro de um aspecto pessoal, dentro de uma necessidade pessoal, mas nós teremos a própria presença poderosa da pessoa de Deus em nossa vida. Aleluia. E aqui eles estão indo para Emaús, eles estão deixando Jerusalém. Eles estão desistindo de um chamado.
Eles estão abrindo mão de um ministério. Eles estão se afastando do lugar onde o Senhor gostaria e queria que eles estivessem. Por quê? Porque não conheciam verdadeiramente ao Senhor. Ao ponto de Jesus, aproximando-se deles, ter que lhes abrir as Escrituras e, a partir de Moisés, passando pelos profetas, mostrar para eles que a palavra dizia acerca do Messias, que ele deveria ser entregue nas mãos dos homens, deveria ser crucificado e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E aqui está exposto para nós o caminho que nos leva a conhecer ao Senhor. A Bíblia diz: examinai as Escrituras Sagradas e cuidai ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim, diz o Senhor. Não há outra forma melhor e maior de conhecer a Deus senão através da sua palavra, a palavra que nos revela a identidade, o caráter, a pessoalidade de Deus em relação à nossa vida. E nós precisamos buscar o Senhor através do conhecimento da palavra. A irmã deu um testemunho aqui de como é difícil orar 3 vezes ao dia. É difícil fazer tudo aquilo que nos aproxima mais do Senhor. Não é fácil. Quem chega aqui e diz que é fácil buscar a Deus, por favor, me dê essa fórmula. Porque não é. Às vezes você faz votos e se propõe a cumprir, e por mais simples que pareça aquilo que você se propôs a fazer, parece que a coisa se torna algo impossível, porque há uma batalha travada no reino do Espírito para impedir que você alcance aquilo que Deus tem para que você possa alcançar. Mas a palavra de Deus é o que nos leva ao Senhor. Então há uma necessidade de diligentemente nos disciplinarmos e atentarmos para a necessidade de meditar na palavra de Deus. O Salmo 1, ele nos dá essa receita de forma tremenda. Ele vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque este será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, o fruto dá no tempo certo. A promessa, ela é condicional. Nós não podemos fazer com que os frutos brotem a partir da nossa vida. Quem promove a produção dos frutos através da nossa vida, quem nos dá os resultados de que a nossa vida seja frutífera, é o próprio Deus. Aleluia, Deus. Ele é o agricultor. Mas quando nós interagimos com Deus em obediência, diligentemente, fazemos aquilo que a palavra nos instrui, irmãos, o resultado virá, ou de imediato, ou a médio ou longo prazo, porque Deus é fiel e vela para cumprir a sua palavra. E esse Salmo 1, ele tem um ensinamento extraordinário para a nossa vida, de como muitas vezes nos afastamos do lugar que Deus quer, de forma imperceptível, porque é assim que Satanás trabalha. De forma imperceptível, sorrateiramente, sucintamente, ele vai trabalhando para nos deslocar do lugar aonde Deus quer nos encontrar, que é o centro da sua vontade. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele está andando. E se nós invertermos essa fala, nós vamos ver que, assim como a bênção é não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores, o caminho da maldição é inversamente contrário. Então nós precisamos estar atentos, porque quando eu estou andando segundo o conselho dos ímpios, muitas vezes isso não parece nada, mas é o começo da nossa derrota. Quando nós estamos no meio de pessoas que não convém, participando de coisas que não convém, tomando partido em conversas que não convém, nos comportando de forma que não convém, nós já entramos por um caminho que está tirando a nossa vida do lugar que Deus quer. Então, primeiro a gente está nos desviando, afastando, andando no caminho dos pecadores, estamos andando. Depois nos detemos, né? Bem-aventurado o homem que não anda andando segundo o conselho dos ímpios. Depois nos detemos no caminho dos pecadores, ou seja, eu não estou mais andando, eu paro.
Depois eu me assento na roda dos escarnecedores. Veja que é um processo gradativo. Isso não acontece do dia para a noite. E certamente nessa manhã Deus está falando com você de alguma forma, porque talvez não sejam todos que precisam entender isso, mas há alguém nesse momento aqui dentro de forma específica que Deus está dizendo a você: atenta diligentemente o lugar que você está, para onde você está andando, com quem você está andando, com quem você está se alimentando, quem tem trazido conselhos ao seu ouvido. É importante estar atento a isso. E os discípulos de Emaús estão se afastando de Jerusalém, o lugar onde Deus quer. Mas por que eles precisavam estar em Jerusalém? Porque Jerusalém era o lugar que Deus escolheu para que as coisas acontecessem. Por que Jesus se aproxima dos discípulos de Emaús? Para trazê-los de volta para um lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Aleluia, Deus. E não é difícil olhar para as nossas vidas e em dado momento perceber que um dia já estivemos muito mais presentes e perto do lugar que Deus quer do que estamos hoje. Pastor, isso é pecado? Não, isso é um start de Deus, isso é um despertamento para dizer: filho, atenta diligentemente, porque tu convergiu um grau para a direita, você se desviou, volta para o lugar que é o centro da minha vontade, porque Deus tem um lugar específico para você. E eles estão saindo, estão se afastando, e Jesus vai buscá-los, e a gente vê no final da leitura que o Senhor vai ministrar sobre eles instruções, porque a obra não havia acabado, porque nem a morte pode deter a obra que Jesus tem sobre a face da terra. O Senhor venceu a morte, mas dentro da ótica daqueles homens, e aqui eu abro um parêntese para outra realidade que nós precisamos entender, dentro da ótica daqueles homens havia dado tudo errado, e muitas vezes isso acontece na nossa vida. Por quê? Porque nós nos apresentamos diante de Deus com um plano pronto. Nós temos um projeto pronto para entregar na mão de Deus. Já percebeu isso? É verdade. Muitas pessoas vêm para Jesus, não é por amor, é pela dor, é porque sofreu uma grande perda, é porque está atravessando um grande deserto, é porque está no vale da sombra da morte, no vale da aflição. E não é pecado se aproximar de Jesus por causa disso. Porque é ali que Jesus vai ensinar quem é Ele no meio do deserto daqueles que precisam da intervenção de Deus. Mas Ele vai apresentar muito mais, Ele vai se revelar o Deus eu sou no meio dessa situação. Ele vai revelar quem Ele é no meio das nossas aflições. Só que esses discípulos vão nos ensinar dentro da palavra um segredo muito interessante, porque aqui diz assim, olha, versículo 21, e nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. A palavra esperar vem de esperança. Dentro da visão daqueles homens havia um projeto estabelecido. Vai ser Ele quem vai remir a Israel. Beleza, alguma coisa errada? Não. Era o projeto deles. Mas nós precisamos aprender que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, já não são os nossos projetos mais que importam. Agora nós precisamos andar dentro dos projetos de Deus. E muita gente se afasta do lugar que Deus quer porque está frustrado, porque se apresenta diante de Jesus e diz: Jesus, eu preciso que o Senhor faça isso, só que Jesus quer fazer aquilo. Isaías capítulo 55 versículo 8 diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, assim como os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos maiores do que os nossos pensamentos. O teu projeto pode ser lindo, o teu projeto pode ser extraordinário, mas eu nessa manhã garanto a você que o projeto de Deus excede tudo que você tem como sonho, infinitamente mais do que você possa pedir ou imaginar. Deus tem algo muito maior para realizar na nossa vida. Então, quando eu entrego o governo da minha vida para Jesus, eu preciso me esvaziar. Eu não posso impor a Deus o meu projeto. Eu não posso impor, eu posso apresentar em oração. Mas o próprio Senhor Jesus, quando está no Getsemane, quando Ele está orando ao Senhor, suando o sangue debaixo de uma grande aflição,
Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que sobretudo seja feita a vossa vontade. A vontade do Pai que impera. Às vezes, irmãos, sem perceber, estamos lutando contra a vontade de Deus. Às vezes, sem perceber, estamos impondo a Deus que realize aquilo que o nosso coração almeja, quando Deus está dizendo: filho, não é isso. Aí a nossa fé passa de fé para obstinação. É diferente. Fé é uma coisa, obstinação é outra. Fé é quando eu confio que Deus vai fazer. Porque Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza das coisas que se esperam. Preste atenção no que esse versículo nos ensina. Fé é um firme fundamento. O que é fundamento? Fundamento é aquilo sobre o qual se constrói alguma coisa. A fé é o fundamento. Eu apresento a fé. Quem vai construir sobre ela é o Senhor. Apresenta o fundamento da tua fé a Deus e deixa Ele construir sobre a tua fé aquilo que Ele tem como história para a tua vida, aquilo que Ele tem como bênção para a tua casa, aquilo que Ele tem como resultado proposto no coração dEle, para que você e tua família possam desfrutar do melhor do Senhor. Aleluia! Orar, buscar discernir. Senhor, é essa a tua vontade? Porque muitas vezes Deus concede a vontade do nosso coração, desde que essa esteja em conformidade com aquilo que é propósito na nossa vida. Ele concede. O Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, deleita-te do Senhor, e concederá o desejo do teu coração, assim como Ele concedeu o desejo do coração de Abraão. Só que aqui nós temos um exemplo maravilhoso, porque Abraão queria ser pai de um. Abraão queria ser pai de um. Mais alto, Abraão queria ser pai de um filho. E Deus fez Abraão pai de multidões. Você entende? O sonho de Abraão, o projeto de Abraão estava dentro do propósito de Deus. E nós precisamos diligentemente buscar isso em Deus. O apóstolo Paulo, quando se encontra, Saulo, quando se encontra com o Senhor a caminho de Damasco, eu acho isso extraordinário, lindo, porque me serve como ensinamento para a minha caminhada e meu encontro com o Senhor. Saulo não era qualquer um. Saulo era um homem instruído aos pés de Gamaliel. Gálatas capítulo 1, versículo 14 vai dizer que dentre os da sua nação, Saulo despontava dentre todos como maioral. Era um camarada de excelência, um conhecimento excelente. Alguém sendo preparado para ser um líder rabínico, alguém sendo preparado para ser um mentor no sinédrio, provavelmente. E quando ele tem um encontro com Jesus, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no versículo 6, ele vai fazer a seguinte pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Aleluia, Deus. Ele está indo diante de um propósito, ele está indo diante de um objetivo. Saulo estava com tudo determinado na sua vida, no que concerne ao seu futuro como servo de Deus. Mas ele estava equivocado acerca daquilo que Deus queria para ele. E quando ele encontra-se com Jesus, a primeira pergunta: quem és tu, Senhor? E ministrando aqui, numa segunda-feira eu falei, um exímio estudioso da palavra de Deus, mas não conhecia o Deus da palavra. Aleluia. Por isso que a palavra diz que o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra. E Saulo conhecia a palavra, mas ele ainda não conhecia o poder de Deus. O interessante é que naquele momento, quando ele cai, ele fica cego. Aquele que com todo ímpeto ia à frente, conduzindo os soldados, agora precisa ser carregado. Precisa ser conduzido até Damasco. Ele não enxerga, ele está cego. E eu acho isso extraordinário. Porque quando ele está na rua direita, na casa de Judas, e o Senhor vai falar com Ananias dizendo: vá à rua direita, à casa de Judas, e eis que lá um homem chamado Saulo de Tarso, e ele está orando, e vê quando entra um homem chamado Ananias, e impondo-lhe as mãos, ele recobra a visão. Ananias: que é isso, Senhor? Esse homem é um assassino, é um perseguidor da igreja. Mas o que eu acho extraordinário é que no caminho de Damasco, Saulo perde a visão, ele fica cego. Mas quando Deus fala com Ananias, ele vai dizer: eis que ele está vendo, quando entra um homem chamado Ananias. Aleluia! Muitas vezes Deus precisa tirar a nossa visão natural para trazer a visão espiritual que Ele quer aplicar na nossa vida. Muitas vezes Deus vai fazer com que a
gente perca o entendimento das coisas, ou a nossa vida aparentemente esteja sem direção, não saibamos o que fazer, mas o Senhor não perde o controle da minha e da tua história. A direção, aleluia, está definida, o nosso caminho é de vitória. Talvez você esteja dizendo: eu não sei o que está acontecendo, porque o plano que eu apresentei a Deus não aconteceu. Por isso os discípulos de Emaús estão indo embora, porque eles estavam seguindo ao mestre, mas o plano não era do mestre, o plano era deles. Você consegue entender isso? Não adianta seguir a Jesus se o plano que você estabeleceu é Deus, é teu. Precisamos seguir a Jesus entendendo que o plano já está estabelecido por Ele antes da fundação do mundo. O plano é dele. A nós cabe nos entregarmos e confiar ao Senhor, entregar o governo da nossa vida, porque em determinado tempo o vento vai soprar, em determinado tempo a aflição virá, vai se levantar. Aqueles homens estão angustiados, estão aflitos, o texto diz que eles estão tristes, porque a condição para eles é de perda e de derrota. Na ótica humana, acabou. Só que até aquilo que eles tinham como derrota, perda e aflição, era o plano de Deus para poder cumprir aquilo que estava proposto pelo Senhor. E na nossa vida também é assim às vezes. O que acontece com um dos nossos, o que acontece na nossa casa, o que acontece na nossa vida, é fato que muitas vezes são legalidades que nós damos. Às vezes uma semente mal plantada no passado vai frutificar um fruto ruim. Mas o Senhor é Deus de misericórdia. Ele vai estender o teu cetro de misericórdia e dizer: ainda nisso eu vou reverter o quadro, vou mudar a situação. Deus é lindo e é maravilhoso, irmãos. O que eu acho interessante aqui é que eles estão passando por uma luta. E essa luta tira o entendimento. Assim é na nossa vida também. A luta tira o entendimento. A luta nos faz sair do lugar que Deus tem para nós. Aleluia. Jerusalém é o lugar da adoração. Jerusalém é o lugar que Deus estabeleceu para que as coisas fossem acontecer. Ali haveria o derramamento do Espírito. Ali o Senhor constituiria testemunhas. Ali o Senhor os revestiria de poder. Ali o Senhor os formaria a igreja do Deus vivo para abalar os alicerces do inferno e fazer com que o mundo conhecesse o plano do Senhor revelado através dos seus servos. Era Jerusalém, não era Emaús. Não era Emaús. Só que eu vejo um amor tão grande de Deus, isso aqui para mim é extraordinário demais. Porque com ou sem Cleopas e o outro discípulo, o Espírito Santo ia descer. Aleluia. Não dependia de Cleopas ou do outro discípulo para que o poder de Deus revestisse os servos que estivessem ali no cenáculo reunido. Mas nós temos um Deus tão amoroso, irmãos. Isso me constrange. Porque Ele está indo buscar alguém que desistiu. Aleluia, aleluia. Ele está indo atrás de alguém que abriu mão do discipulado. Tudo bem, por causa de circunstâncias contrárias. Alguém que está entregando os pontos, e Ele vai lá e vai trazer de volta, para que eles possam viver a experiência mais extraordinária que a Bíblia me aponta, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos servos de Deus. Promessa feita pelo profeta Joel no capítulo 2, versículo 28. Nós temos um Deus que vai nos buscar. E aqui eu não tenho dúvida acerca do que eu vou dizer. Porque muitas vezes você já quis parar e quis desistir, mas o Senhor foi te buscar de alguma forma para te trazer de volta ao lugar que Ele quer que você esteja. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra ainda não está cumprida. Ainda há um derramar de Deus sobre a tua vida. Ainda há coisas grandes para Deus fazer, extraordinárias no teu viver, na tua
através da tua vida. Eu acho isso lindo. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque os problemas nos estabilizam. A maior doença hoje na face da terra é emocional. Não é física. Ela é emocional. Por causa do pecado da humanidade. É interessante em Gênesis capítulo 1, quando o homem peca, ali nós vemos rupturas que acontecem automaticamente após o pecado. A primeira ruptura é teofânica, ali uma divisão entre a presença de Deus na vida do homem, porque o pecado passou a habitar no homem. Deus não veio mais visitar o homem na virada do dia, porque Adão pecou. A segunda ruptura é psicológica, porque Adão vai dizer, porque tive medo e me escondi. Adão, por que te escondesse? Porque tive medo e escondi. O medo não fazia parte da vida do homem. Todas as vezes que entregamos a nossa vida ao pecado, o medo vai muitas vezes nos dominar. Porque o pecado, as ações sobre a vida do homem sentimental entram através do pecado. Porque tive medo e me escondi. Adão não tinha medo. Adão foi feito com os atributos de Deus, a imagem conforme a semelhança do Criador. A terceira ruptura, a ruptura sociológica. Por quê? Porque eles viviam em perfeita harmonia, Adão e Eva. Mas quando ele peca, simplesmente quando Deus pergunta, Adão, por que comeste o fruto? A mulher que tu me deu de comer. Divisão, contenda, ali racha um relacionamento. E ele culpa até Deus, a mulher que o Senhor me deu. Ruptura sociológica, ou seja, os males que estão sobre a terra hoje são consequências do pecado que entrou nos dias de Adão e se estenderam. Quando Jesus veio para a nossa vida, Ele é o restaurador, Ele é o redentor, Ele vem restaurar, vem restituir. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer para você, não tem maldição sobre a tua vida, porque o Senhor quebra toda maldição. Não tenha ansiedade. Não estou aqui desqualificando a medicina, mas busque um Deus poderoso que tem poder para restaurar a tua saúde emocional, porque Deus faz essas coisas. Não há melhor remédio do que o médico dos médicos. O nosso Jeová Rafa é Deus por excelência. A virtude da mulher do fluxo de sangue está proposta a mim e a você. E no momento que você clamar, que você se prostrar e tocar no Senhor com o teu clamor, a virtude virá sobre a tua vida. Deixa eu encerrar essa mensagem. Grande Deus. Jesus vai buscá-los e vai trazê-los de volta. Vai trazê-los de volta para o lugar onde eles deveriam estar. Aleluia. Quantas vezes os problemas nos tiram do lugar onde Deus quer que nós estejamos? É verdade. Eu acho extraordinário aqui que há um programa de ordem cronológica na vida dos discípulos de Emaús. Há uma divergência de cronologia entre o tempo da alma, das emoções, e o tempo dos acontecimentos. O que quer dizer isso, pastor? Eu quero dizer que eles estão no domingo da ressurreição, um dia de vida, um dia de milagre, um dia de decreto de vitória. Mas os seus pensamentos, as suas emoções ainda estão presos na sexta-feira da morte, da crucificação de Jesus. Aleluia. E muitas vezes a nossa vida precisa ser liberta desta realidade, porque Jesus se apresenta para contextualizar a verdade sobre a vida dos seus discípulos. Ele vem para dizer para eles que eles já não estão mais numa sexta-feira da morte, mas eles estão no domingo da ressurreição. É tempo de vida, é tempo de viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Glória. E nós precisamos quebrar isso na nossa vida. Aleluia. Porque tem pessoas que não conseguem caminhar, porque cronologicamente a sua alma está presa a uma perda, a uma derrota, a um problema, uma aflição do passado. Talvez que tenha acontecido há anos, ou talvez que tenha acontecido anteontem. Meu irmão, hoje é um novo dia. Esse sol que raiou sobre a tua vida é um anúncio do Senhor que um novo tempo pode ser vivido.
creia na vitória. O Senhor vem trazê-los. E nós precisamos estar fundamentados na pessoa do Senhor Jesus. Porque quando não estamos fundamentados na pessoa do Senhor Jesus, irmão, os acontecimentos temporais vão falar mais alto a nossa vida do que as verdades eternas da palavra de Deus. Aleluia, Deus. Eu vou repetir para você entender. Quando não estamos alicerçados no Senhor, os acontecimentos temporais tendem a falar mais alto em nossas vidas do que as verdades eternas da palavra de Deus. Essa frase Deus me deu quando eu estava meditando nesse texto. Aleluia, Deus. Não entregue a tua vida ao momento. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Recentemente eu tive uma experiência que um irmão me ligou. Estava em casa, chorando desesperado. Pastor, me ajuda, pastor. Pastor, minha vida acabou. Eu falei, calma, meu irmão, o que está acontecendo? Pastor, me ajuda, pastor. Minha mulher acabou o casamento, mandou embora de casa, eu não sei viver, pastor, sem minha família, sem minha filha. Chorando compulsivamente, eu ali, Senhor, em nome de Jesus, entra nesse negócio. Aleluia, Me dá sabedoria. E comecei a ministrar sobre ele, irmão, em nome de Jesus, se controla. Aleluia, Deus. Não, pastor. Irmão, em nome de Jesus, fica tranquilo, Deus vai trabalhar nessa situação. Aleluia, Deus. Calma, porque isso não aconteceu do dia para a noite, isso é um processo. É verdade. Processos são feitos e podem ser desfeitos. Ainda mais quando Deus coloca a mão no negócio. Só que quando eu estava conversando com ele, o Espírito de Deus ministrou uma palavra para eu falar com ele. Aí quando o Espírito ministra, você vem cheio de autoridade, chega a ficar na ponta do pé, né, irmão? Aleluia. Aí o Espírito de Deus ministra, irmão, o Senhor vai fazer alguma coisa sobre essa situação. Irmão, em nome de Jesus, se controla. Aleluia, Deus. Você é um homem, você é o cabeça da casa. Se posiciona, eu sei que é difícil, mas o Senhor vai fazer algo nesse negócio. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo para mim que Ele vai fazer algo acerca desse negócio. Se acalma. Aleluia, Deus. Mas Deus não quer ligar para minha esposa, eu não quero ligar para ninguém, irmão. Estou falando contigo. Mas Deus vai fazer algo nesse negócio. Se acalma. Aí conversei com ele um pouquinho, ele se acalmou. Estava na praça, não tinha para onde ir. E eu aí, falei, irmão, vou desligar o telefone e vou orar. Desliguei o telefone e vou orar. Falei, Senhor, abre uma porta, direção, um irmão, um amigo, para que ele possa ir. Mas, Senhor, faz aquilo que está no teu coração. O Senhor disse que vai fazer algo. Aleluia. Aí quando foi mais tarde, eu liguei para ele. Quase que eu falei o nome agora. E aí, irmão? Aí ele virou e falou assim para mim, pastor, minha esposa me ligou, pediu perdão, falou para eu voltar para casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é Deus que socorre, Deus é Deus que vem de encontro. Aleluia. Pode não ser no teu tempo, pode não ser na tua hora, pode não ser do teu jeito, mas esteja certo que você não veio, não caiu aqui de paraquedas. Quem te trouxe foi o Senhor. Nós estamos na presença de um Deus vivo e poderoso. Quem governa, quem conduz, quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo. Ele que nos guia em toda a verdade. O Senhor não nos desampara, Ele está presente, Ele toma a nossa causa, Ele peleja as nossas guerras. Deus está conosco em nome de Jesus. Aleluia. Eu me posso dessa palavra, irmãos. Aleluia. E aí depois eu falei para ele, agora começou a reverter o processo que levou vocês a essa situação, porque alguma coisa precisa ser mudada. Com certeza. Eu encerro essa mensagem dizendo para Glória a você, Deus. Aleluia. talvez você não esteja vivendo a excelência daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você não esteja nem em Jerusalém, e nem em Emaús. Talvez esteja no meio do caminho, porque alguma circunstância te tirou de um lugar onde um dia você esteve, que é o centro da vontade de Deus. Aleluia. Mas o que te levou para esse lugar foi um processo. Coisas aconteceram para desfocar a tua visão e te afastar do propósito que Deus tem para você. Então, como o processo aconteceu, eis uma palavra sobre a tua vida. Busca diligentemente a direção de Deus e começa a reverter esse processo. Porque o mesmo Pedro que disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, um dia ouvindo uma palavra dura, disse, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Uma palavra que me confronta e me choca muito está em Mateus capítulo 7, versículo 21, quando o Senhor Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso me faz tremer.
Senhor, porque em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, e naquele dia ouvirão de mim: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Deixa eu fechar aqui dizendo uma coisa muito importante para você. É muito importante fazer a obra. É muito importante fazer parte de um departamento, porque estamos colocando em execução a expansão do reino de Deus na face da terra de forma física e espiritual. Mas não é o suficiente. Jesus não te chama para ser apenas um obreiro. Jesus te chama para ser filho. Jesus não te chama só para ficar trabalhando dentro das necessidades da sua igreja. Mas Ele te chama simplesmente para andar com Ele nessa terra. Para desfrutar da sua doce presença. Para conhecê-lo de forma íntima e poderosa. Então muitas vezes está a caminho de Emaús, está só servindo na obra, mas não está vivendo verdadeiramente com Deus na sua presença. Que essa palavra fique no teu coração. Deus tem para você um lugar da adoração. Deus tem para você um lugar onde as coisas grandes vão acontecer. Não é um lugar físico como Jerusalém, é um lugar espiritual. Chama-se centro da vontade de Deus. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Vou passar para a irmã Denise que está fazendo essa oração. Fica à vontade. Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, tá? Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Agora é você e Deus, meu irmão. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Você está no lugar de liberdade. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Oh, Deus. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Queremos ser aquele, Senhor, que estava no caminho de Emaús, Senhor Deus. E ouvir, Senhor Deus e meu Pai, o que Tu queres, Senhor Deus, com Teu povo, com a Tua igreja. Senhor, nesta manhã, Senhor Deus, que eles possam receber de Ti a benevolência, Senhor. Guarda, Senhor Deus e meu Pai, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Livra, Senhor, dos pensamentos que vêm para tirar a comunhão que tenho contigo, meu Pai, pelo poder que há no Teu nome. Senhor Deus, nós sabemos que nós estamos numa guerra espiritual, Senhor Deus e meu Pai, e o inimigo muitas vezes quer nos tirar da Tua presença, mas que possamos olhar para a cruz, Senhor, porque, Senhor, Tu venceu, Senhor, a morte. Abençoa a Tua igreja, Senhor, nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.